Fala galera, salve salve, sejam todos muito bem-vindos ao UX Shuru e hoje falaremos sobre o que é UX Design. Tá chegando de paraquedas, considera se inscrever, se curtir, deixa aquele likezão maroto e vamos nessa. Então Shuru, afinal de contas, o que é UX? Você colocou até no nome do canal? Pois é, UX corresponde a uma abreviação de User Experience, ou experiência do usuário em português. Trata-se de uma área de design que vai além dos aspectos visuais de uma plataforma. Então, é uma forma de garantir que ela seja, de forma geral, simples, intuitiva e até mesmo interessante de ser utilizada. Todo mundo lembra das experiências ruins, mas uma experiência que fluiu naturalmente provavelmente passou batida. E isso aí, quem fez foi o UX. Então a gente pode afirmar que UX Design é a parte emocional do design, tá? Ele vai promover ao usuário uma interação amigável, satisfatória, capaz de gerar emoções e sentimentos às vezes. Então, você tem um aplicativo aí que eu sei, né, que ele tem a mesma função que outros tantos, mas que ele é seu xodó justamente pelo fato de você conseguir utilizar ele de maneira mais tranquila, de você conseguir resolver os problemas que você quer resolver utilizando esse determinado aplicativo, tá? Então, para que a gente defina UX como sendo UX, a gente aborda outras estratégias de desenvolvimento da plataforma, tá? Aplicativos, sites, redes sociais, programas e outras coisas. Assim como na arquitetura da informação, usabilidade, layout, pesquisa do usuário, entre outras áreas, podem impactar também na experiência que o usuário vai ter. Mas de onde veio esse termo? Como foi que surgiu o UX? Não tem tanto tempo, apesar do UX já existir antes desse termo. Tá, mas quando foi que começou o estudo de UX? Como foi que UX passou a se chamar UX? Afinal de contas, é uma coisa que já existia antes. As pessoas já se preocupavam com a experiência que outras pessoas iam ter utilizando seus produtos, enfim. Beleza, Shuru, mas como foi que isso começou? Como foi que a gente teve esse termo UX? User Experience sendo usado dessa forma. Então a gente vai ter um pouquinho de história nesse momento para saber de onde veio a expressão, né? Essa expressão foi cunhada pela primeira vez na década de 90 pelo psicólogo cognitivo Don Norman. Tem livros dele por aí também, vocês podem dar uma pesquisada que vocês vão encontrar. E à medida que o uso da tecnologia se expandia e evoluía, esse termo foi ganhando popularidade, justamente pelo fato de que as pessoas têm experienciado muitas coisas relacionadas à tecnologia, à utilização de aplicativos, de sites, redes sociais, enfim. Mas, apesar de ser relativamente recente o uso desse termo, os princípios da experiência do usuário remontam a muitos anos atrás. Se a gente parar para analisar o que Steve Jobs fez com os computadores. Então, quando o Steve Wozniak deu aquela reunião com a HP, o pessoal falou, para que a gente vai querer um computador pessoal, né? As pessoas comuns não querem computadores. E hoje em dia a gente se vê rodeado de computadores por todos os lados. Então, o Steve Jobs ele conseguiu transformar a experiência que as pessoas tinham com o computador em algo amigável, uma parada mais intuitiva, mais fácil de ser utilizada e até, vamos dizer assim, agradável, né? Uma experiência agradável. Antes disso, inclusive, tem Da Vinci, que também fazia diversos estudos que, quando eu me deparei com a expressão UX, eu lembrei muito dele, tá? Eu lembrei de Da Vinci com as coisas que ele fazia. Enfim, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, não é papo pra agora. Mas se a gente parar para voltar aí muito no tempo, até a prática do Feng Shui faz referência ao UX. Tá? Os praticantes acreditam, inclusive, que a disposição de um espaço físico, uma forma como os móveis são posicionados em uma sala, por exemplo, podem trazer sorte a alguém ou melhorar a sua felicidade, inclusive. Tá, nesse ponto do vídeo, você provavelmente está se perguntando sobre o que eu acho a respeito de UX. O que UX é, de acordo com o que eu penso e não com conceitos que a gente já consegue achar por aí, pela internet afora. E eu digo prontamente que UX seria uma maneira de minha mãe conseguir utilizar a tecnologia, seja ela um celular, um aplicativo, um site, uma plataforma, um computador, enfim, que ela conseguisse utilizar qualquer tipo de tecnologia sem precisar de ajuda, sem precisar ficar o tempo todo se perguntando o que ela deve fazer, onde é que ela deve clicar, para onde ela tem que ir depois de preencher um formulário X ou Y. E o UX ele tá aí justamente como um facilitador, como uma forma de tornar a tecnologia mais fácil de entender, mais agradável de utilizar, né, para que a gente tenha uma experiência mais fluida, para que a gente consiga realmente realizar as tarefas que a gente quer utilizando um determinado dispositivo, por exemplo.
Ok, a gente já sabe o que é UX, mas o que os profissionais da área fazem? Eles fazem o que eu acabei de falar, né? Eles tentam fazer com que a tecnologia seja mais fácil de ser utilizada, mais fácil de ser entendida, mais agradável, inclusive, para proporcionar ao usuário final uma melhor experiência. Mas a gente ainda tem uma confusão, digamos assim, entre os profissionais da área de interface do usuário e de experiência do usuário de fato. Embora os dois cargos sejam diferentes, é preciso destacar que eles têm uma série de coisas em comum. O trabalho do designer de interface é guiar o usuário de forma simples e intuitiva dentro de uma plataforma, recomendando uma ação, colocando um botão em destaque, deixando mais claro o caminho a ser seguido e facilitar a interação que o usuário vai ter com aquele produto. Além disso, né, como a gente está falando de interface, ele deve garantir que a identidade visual seja positiva e marcante para esse cliente. Então, se vocês pararem para analisar, vocês vão ter alguns aplicativos no seu celular, provavelmente alguns deles com funções semelhantes, mas você tem um certo apreço, um certo carinho por um determinado aplicativo e nem tanto por outro. E talvez seja justamente por conta do trabalho do designer de interface, tá? Já o UX, ele vai ter um papel de trabalhar com a jornada do usuário, a arquitetura da informação e demais pontos de contato entre a plataforma e o público. Por conta disso, ele vai cuidar dos elementos que afetam a experiência do cliente, que vão influenciar nas suas percepções, emoções e comportamentos. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o profissional de UX é responsável diretamente por auxiliar o SEO da plataforma, aumentando assim os indicadores-chave da performance. E no caso de e-commerce, converter isso aí em vendas. Tranquilo? Diversos conceitos, assuntos e outras coisas que a gente vai explorar nos próximos vídeos, mas é o princípio. Espero que vocês tenham curtido, a gente se vê em breve. Tamo junto!